vocês podem enviar perguntas para os candidatos responderem. Para isso, vocês podem usar o link que está embaixo aqui do YouTube, que é um link para um formulário do Google, e vocês precisam estar logados com o e-mail da Unifal para enviar a sua pergunta durante os blocos 1 a 3. Depois, no intervalo entre o bloco 3 e o 4, a gente vai coletar todas as perguntas para depois sortear para os candidatos. Lembrando que as perguntas, como elas serão sorteadas, elas não podem ser direcionadas para um candidato específico. Tem que ser uma pergunta geral. E o teor da pergunta tem que ser a respeito das propostas para a administração da universidade. Não podem ser perguntas de cunho pessoal. Né? Bom, eu quero apresentar, então, vou chamar os 3 candidatos. Em primeiro lugar, por ordem alfabética, o professor Alexandre Giusti, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Depois, a professora Maísa Brigagão. Seu microfone está fechado, professora. Verdade. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, professora, pelo aviso. Imagina. Seja bem-vinda também. E, por último, o professor Sandro Cerveira. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Agora eu vou pedir de novo para vocês fecharem as suas câmeras para eu explicar como é que vai funcionar agora o debate. A gente vai fazer essa alternância entre câmeras abertas e fechadas em respeito à comunidade surda da Unifal, para que a janela do intérprete de Libras, que está aqui do meu lado, fique sempre de um tamanho bom, né? Então, além disso, eu também já conversei com os candidatos para eles falarem de uma maneira mais pausada em respeito à equipe de Libras e também à comunidade surda. Quais são as regras desse debate, né? Além da câmera do microfone fechados, quando não for o seu momento da fala, né? A gente publicou no edital uma regra que, caso haja algum problema de conexão ou com o equipamento dos candidatos, o tempo de fala deles continua contando, não vai ser pausado. Tá? A gente só vai interromper o tempo de fala se houver algum problema com a conexão dos intérpretes de Libras. Né? Para cada bloco, esse debate conta com 5 blocos, eu vou explicar o que é cada um conforme eles forem se iniciando. Para cada bloco, a gente vai fazer um sorteio de ordem de fala diferente, então pode ser que essa ordem mude de bloco para bloco, né? E entre um bloco e outro, tirando o bloco 1 e o 2 agora que a gente acabou de combinar que não vai ter intervalo, mas entre os outros blocos haverá breves intervalos. Bom, então eu vou começar com o bloco número 1, que é o bloco de apresentação dos candidatos. Eu vou fazer um sorteio de uma maneira bem analógica, com papeizinhos, para a gente determinar qual é a ordem de fala desse bloco. Então, nós vamos começar com a professora Maísa. Para ver aqui. Depois, em segundo lugar, o professor Alexandre. E depois, por último, o professor Sandro. Para ver o papelzinho, né? Bom, cada candidato tem 3 minutos para falar, então eu vou fechar minha câmera agora. Professora Maísa, você é a primeira a se apresentar, então, e você tem 3 minutos. Pode abrir seu microfone e sua câmera e a gente dispara o cronômetro. Pode começar. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Boa tarde, professor Sandro Cerveira, professor Alexandre Giusti, a toda a comissão eleitoral, tradutores de Libras e os fiscais. Eu me apresento como candidata a reitora da Universidade Federal de Alfenas,
com um projeto de gestão construído a muitas mãos e com base no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade. Esse projeto de gestão prevê uma gestão participativa, porque acreditamos que todas as vertentes da universidade devem ser ouvidas. Uma gestão inclusiva e por competências, na qual os servidores e servidoras que ocuparão cargos e funções específicos serão escolhidos por seus conhecimentos, habilidades, atitudes e o talento. Essa gestão prevê ainda que a tríade da universidade, ensino, pesquisa e extensão, é a razão de ser desta instituição. Acreditamos que nós temos plena competência para que, dentro da nossa comunidade acadêmica da Unifal, façamos a escolha do futuro gestor ou gestora para os próximos 4 anos. Nos propusemos a isso depois de 30 anos de trabalho dentro da universidade, onde eu vi a transformação da IFOA em CEUF e Universidade Federal de Alfenas, trabalhando em diferentes órgãos colegiados, diferentes setores da universidade. E reforçando que esse programa de gestão foi construído a muitas mãos, visando principalmente você, nossa aluna, você, nosso aluno, que é, na verdade, a única razão de ser dessa instituição. Conto com vocês, votem no dia 25 de outubro, tá? Exerçam seu direito de voto e de escolha. Participem. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, professora Maísa. Agora eu vou passar a palavra, então, para o professor Alexandre. Pode abrir sua câmera e microfone. Muito bem. Boa tarde a todos. Como eu sou docente de um único curso de graduação, muitos não me conhecem, então eu vou fazer uma breve minha apresentação, tá? Meu nome é Alexandre Justi Paiva, eu sou professor titular do Departamento de Fisiologia do ICB. Eu estou na Unifal desde 2005. Eu sou cientista, né? Então conceituando o termo cientista como uma pessoa que sai para trabalhar e na tentativa de em busca diária, né? De expandir os conhecimentos científicos, né? O limite desse conhecimento, né? O meu perfil na atuação da Unifal é voltado bastante para pesquisa e para pós-graduação. Não é à toa que eu sou um dos poucos professores com bolsa de produtividade na Unifal, eu sou o único bolsista nível 1C do CNPq, inclusive. Orientei 17 mestres, 12 doutores, sendo o primeiro título de doutorado emitido pela Unifal, eu que orientei. Então, é sobre esta minha participação na Unifal que é feita essa minha proposta, tá? Que ela visa, né, que eu proponho, então, uma ruptura com os conceitos atualmente implantados na Unifal e que não são compatíveis com uma unidade moderna, uma universidade moderna. Eu proponho uma reorganização das pró-reitorias, principalmente as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação e a de pós-graduação, né? Nessa minha proposta, a principal mudança, eu aproveito aqui esse pequeno tempo que a gente tem para poder apresentar a minha proposta, né, de uma forma bastante ampla, com relação que ela é bastante objetiva, inclusive, né, que é com relação aos cursos de graduação e de pós-graduação serem transferidos a sua coordenação para as unidades acadêmicas. Esse é o principal aspecto da minha proposta. Com relação à graduação ainda, eu proponho aí uma flexibilização dos currículos, uma reestruturação dos laboratórios e principalmente o que eu chamo de programa master, que é uma possibilidade dos alunos, de integração da graduação com o mestrado, tá? Uma possibilidade dos alunos cursarem disciplinas de pós-graduação durante a graduação. É um processo seletivo seriado para o mestrado, de forma que ele acaba a graduação, já ingressa no mestrado, e a conclusão de mestrado em 12 meses. Com relação à pós-graduação,
uma das principais questões aí é que hoje a pós-graduanda não tem auxílio, nenhum tipo de auxílio, então eu proponho auxílio moradia, alimentação e creche, que hoje é atendido apenas pelos graduandos, né? Um estágio docente remunerado também. Com relação à pesquisa, eu proponho aqui uma retomada da jornada de iniciação científica da Unifal, as cotas de bolsas de iniciação científica serem destinadas às unidades acadêmicas e elas destinam, aliás, com relação às unidades acadêmicas, fortalecer o papel dos diretores da congregação na elaboração de planos institucionais, uma liberdade na política de contratação de docente, entre outros. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Alexandre. Você pode fechar sua câmera também. E agora eu vou passar a palavra para o professor Sandro. Pode abrir sua câmera e microfone. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a professora Maria Clara, toda a comissão. Cumprimento o professor Alexandre, a professora Maísa, e na sua pessoa, Cássio, cumprimento todos os nossos colegas intérpretes de Libras e todos os colegas e as colegas técnico-administrativos que estão conosco. É uma grande alegria para mim poder participar desse momento do debate sobre a construção do futuro da nossa universidade. Meu nome é Sandro Amadeu Cerveira, eu estou atualmente como reitor da universidade, sou formado em História, também com mestrado e doutorado na área de Ciência Política. E aí queria conversar com vocês nessa minha apresentação, dizendo por que estamos apresentando o nosso nome para o referendo da comunidade para um segundo mandato. Ao longo do tempo que nós estamos na gestão, esses últimos 3 anos e meio, um pouco mais, nós enfrentamos 2 grandes desafios históricos, né? Um grande corte orçamentário, reduziu o orçamento da universidade pela metade, se nós considerarmos a inflação, e também, obviamente, a pandemia de Covid-19, que tantas vidas ceifou, tantos desafios colocou. Tivemos que nos reinventar como universidade, tanto para enfrentar a questão orçamentária, quanto para enfrentar a pandemia, e assim conseguir garantir o bom funcionamento da universidade. Creio que fomos bem-sucedidos até o momento. Claro que com limites, com coisas que precisam ser melhoradas e aperfeiçoadas, mas fizemos isso como? Fizemos isso com 3 eixos principais. Nós fizemos com muito diálogo e participação, inclusive, né, dos diretores e diretoras de unidades acadêmicas e dos diretores dos nossos campi fora de sede. Nós nos reunimos quinzenalmente para discutir os rumos da universidade. Também discutimos e respeitamos todos os colegiados, o próprio Comitê Covid é um bom exemplo disso, é um amplo comitê. Trabalhamos também na busca de parcerias e recursos com o governo federal, com os parlamentares, para que nós pudéssemos suprir as necessidades orçamentárias, e acumulamos, não apenas eu pessoalmente, mas o professor Romeu, o professor Alessandro, todos os nossos colegas da equipe e todas as nossas técnicas e técnicas que constroem dia a dia com o seu trabalho a nossa universidade. Nós acumulamos experiência na criação de novas soluções, experiência no enfrentamento de desafios pesados que foram os que nós vivenciamos, e porque justamente trabalhamos juntos, trabalhamos juntas, trabalhamos em parceria, nós conseguimos não apenas manter a nossa universidade em pé, nós conseguimos avançar em áreas importantes do ensino, da pesquisa e da extensão. Temos muito a avançar ainda e acredito que com parceria, com todos nós trabalhando juntos e juntas, conseguiremos avançar mais e construir uma Universidade Federal de Alfenas ainda melhor. Obrigado. Obrigada, professor Sandro. Obrigada a todos os candidatos também pelo respeito ao tempo. Agora, então, como foi combinado, a gente vai passar diretamente para o bloco número 2. Eu gostaria de avisar a todos que estão nos assistindo também que vocês têm até o fim do bloco número 3 para enviar as perguntas para os candidatos, que serão sorteadas e respondidas no bloco número 4. Então, o bloco número 2 é o bloco de perguntas entre os candidatos. Eu vou sortear agora a ordem de fala, e essa ordem de fala já vai determinar para quem um candidato fará a sua pergunta. Então, o primeiro candidato vai fazer a pergunta para o segundo para o terceiro, e o terceiro para o primeiro. Vamos lá, com os papeizinhos. Então,
a primeira pessoa a fazer a pergunta novamente é a professora Maísa. Depois, ela vai perguntar para o professor Alexandre, que vai responder. E o professor Alexandre vai perguntar para o professor Sandro. Eu não mostrei os papeizinhos. Então, professora Maísa, professor Alexandre e professor Sandro. E depois o professor Sandro pergunta para a professora Maísa. Qual que é o tempo de fala, né? A pergunta tem a duração de 1 minuto e 30, a resposta tem a duração de 3 minutos. Depois, se quiser, o candidato que fez a pergunta tem 45 segundos para réplica e o candidato que respondeu a pergunta tem 1 minuto e 30 para tréplica. Então, vamos começar com a professora Maísa fazendo a sua pergunta para o professor Alexandre. Bem, professor Alexandre, entre as suas propostas está a transferência dos cursos de graduação diretamente para as unidades acadêmicas. Levando em consideração que todos nós temos conhecimento do déficit de técnicos administrativos em educação na universidade, como que o senhor planeja operacionalizar esse processo? Também em relação à pró-reitoria de pós-graduação, a sua proposta é a mesma. Então, a minha pergunta é: como que o senhor planeja operacionalizar essa transferência com déficit tão grande de técnicos administrativos em educação na Universidade Federal de Alfenas? Obrigada, professora Maísa. Professor Alexandre, você pode ligar sua câmera e microfone, você tem 3 minutos para responder. Professora Maísa, essa é a minha principal questão, tá? Porque assim, quando eu coloco que de transferência dos cursos das pró-reitorias para as unidades acadêmicas, isso tanto curso de graduação como de pós-graduação, parece ser uma coisa assim inovadora, mas não, né? Ela é nova para a Unifal, mas ela é clássica em outras universidades, não só brasileiras, mas como estrangeiras. Então, você pode procurar várias outras, né? É difícil de você ver uma organização como a nossa, inclusive que causa muitas limitações, deixa a gestão bastante centralizada. Esse é um dos principais problemas da nossa universidade, tá? Agora, a questão é como fazer isso, né? Bom, em cada unidade acadêmica deverá ser criada uma secretaria administrativa, tá? Aí a gente pode pegar e fazer deslocamento de TAI, fazer deslocamento de terceirizados, e por aí vai. Mas de tal forma que ela funcione, dê suporte para os cursos de graduação e de pós-graduação. Hoje, muitos coordenadores sequer têm um suporte de secretaria. Então, assim, isso aí faz parte, por exemplo, a questão do PIBID, sem secretaria, etc. Então, isso aí é uma questão necessária, a secretaria. Agora, outra coisa importante é que nunca foi feito na universidade um mapeamento da força de trabalho. Então, isso precisa ser feito. Onde estão os terceirizados? Onde estão os tais? Um levantamento que eu faço é que mais ou menos 250 tais devem estar em atividades que não é vinculadas à atividade fim, ou seja, não estão nas unidades acadêmicas. E eu não sei eu não sei se a comunidade sabe, né? As unidades acadêmicas gastam em torno de 1,2 milhões do nosso orçamento, enquanto que os terceirizados gastam 14 milhões, ou seja, 10 vezes mais, né? Então, assim, a gente investe muito em terceirizado, então ele precisa estar onde é feito a atividade fim. Então, a gente vai fazer um mapeamento da força de trabalho, deslocar terceirizados e TAI para executar essas funções. Além disso, logicamente, a gente precisa atuar junto ao governo federal a questão de uma recomposição dos TAIs, que, aliás, foi por conta de projetos meio atrapalhados no passado, né? Até hoje nunca conseguiu, mas quem sabe agora, né, a gente tenta essa recomposição, é a parte mais difícil. Mas
Com relação ao mapeamento da força de trabalho, isso nunca foi feito, isso será realizado e vai ser destinado para as atividades fins, que a gente gasta muito dinheiro com a atividade meio, a gente tem que começar a direcionar recursos para atividades fins. Mesmo que o meio ele fique funcione um pouquinho mais lentamente, mas a gente tem que priorizar aquilo que é importante, o ensino, a pesquisa e a pós-graduação na nossa universidade, né? A extensão e a pós-graduação na nossa universidade, ou seja, atividades fins. Mais ou menos dessa forma que eu pretendo fazer a organização desses cursos. Perfeito, professor Alexandre. Não. Pode falar, professora Maísa. Você quer fazer uma réplica? Quero. Então, por favor. Obrigada, professor Alexandre. Considerando que recomposição de tais depende de projeto de lei específico e que, atualmente, o nosso corpo de técnicos administrativos de educação estão extremamente sobrecarregados, como que funcionarão as pró-reitorias e outros órgãos administrativos com o deslocamento maciço de tais para apoio às unidades acadêmicas? Embora eu concorde que as coordenações de curso precisam realmente de mais suporte, mas como que funcionará sem as unidades administrativas? Professor Alexandre, você tem 1 minuto e 30 para responder. Professora Marisa, nós precisamos modernizar essa administração da universidade. Ela é a mesma desde que eu estou aqui. Eu estou aqui desde quando foi transformado em EFOA para a Unifal. Verificando as pautas, as datas de reuniões passadas, parece que essa forma de administração é parecida desde o final dos anos 70. Então, a gente precisa fazer essa mobilização. Então, assim, vai ter o custo com relação ao funcionamento das atividades meio. Sim, mas só que a gente precisa priorizar as atividades fins da universidade. Essa é a nossa função junto à sociedade. Então, assim, o mapeamento da força de trabalho, a gente verificar entre os tais, aqueles que têm maior afinidade para esse tipo de atividade, com relação às secretarias, e aí mobilizar. E veja que acaba não sendo maciça, talvez uns 3 a 4 já compondo já a própria secretaria do que já existe em cada unidade acadêmica, talvez supra essa questão. Mas, veja, a gente precisa... eu entendo a questão das atividades meio, mas a gente precisa começar a pensar nas atividades fins, porque, assim, é questão de qualidade, é o que dá qualidade para a nossa universidade, né? É o que a gente entrega para a sociedade, a gente precisa pensar nisso. Então, a gente vai fazer o máximo ali para modernizar a nossa administração e priorizar a atividade fim. Obrigada, professor Alexandre. Então, agora, professor Alexandre, é a sua vez de fazer a sua pergunta para o professor Sandro. Você tem 1 minuto e 30. Boa tarde, professor Sandro. Recentemente, dia 8 de outubro, a universidade ela foi contemplada com 2,5 milhões via Secretaria do Estado da Educação do Estado de Minas Gerais, né? Com relação a um projeto que acho que os professores estáis que podem acompanhar pelo SEI, o número de 23087 0167 6320 2021 06, tá? Ele é o seguinte, a universidade foi chamada aos projetos para as universidades, a universidade mandou 13 projetos, tinha 500 milhões que foi destinado a esta chamada para as universidades. Veja que é um valor muito considerado apenas para as federais do estado de Minas Gerais, quase que é o volume cortado do CNPq para o Brasil inteiro. E a minha pergunta que eu vou fazer, assim, como eu faço na graduação, ela é bastante, uma pergunta letra A, que é bastante objetiva, e uma B, que é um pouco mais explicativa. Então, a parte A qual foi a participação, então, assim, de forma bastante objetiva, qual foi a participação das unidades acadêmicas na elaboração dos 13 projetos que foram apresentados? E qual foi o critério para elencar o que foram prioridades? Aí a B uma vez que saiu o resultado lá, que foi destinado 1,2 milhões do total de 15, ou seja, 0,5%, qual foi o diagnóstico feito pela sua administração com relação a esse resultado?
Obrigada, professor Alexandre. Professor Sandro, você tem 3 minutos para responder. Muito obrigado pela pergunta, professor Alexandre. Essa é uma ação que nós fizemos com uma grande chamada para todas as unidades acadêmicas, os colegas e as colegas que já tinham projetos que poderiam ser contemplados, né, ou eventualmente contemplados no edital com nesse recurso, foram convidados. Nós fizemos, a partir daí, a sistematização e a organização em blocos, e trabalhamos levando em consideração que nos foi pedido do governo do Estado que esse recurso pudesse ser executado ao longo do ano ao longo deste ano, e foram, então, organizados a partir do volume e a partir também de uma série de questões estratégicas para o bom funcionamento da universidade. Por exemplo, o ensino remoto nos exigiu um esforço gigantesco com relação à questão de equipamento de TI. Os colegas de TI têm trabalhado muito e o TI tem sido muito exigido. E aí nós temos uma série de demandas de equipamentos para manter a universidade funcionando. Então, essa foi uma das áreas estratégicas. Os programas de licenciatura, os programas de formação de professores também foram priorizados por nós. A questão da maneira como esse recurso foi distribuído pelo governo do Estado está, inclusive, em debate neste momento. Eu estive ontem em reunião com mais 3 reitores e reitoras daqui de Minas, estarei numa reunião da Cislagos na quinta-feira para discutir este tema, porque o governo do Estado, ao contrário do que era a nossa expectativa, de uma distribuição republicana e equânime do valor que estava disponível, a distribuição foi muito marcada por uma diferença, uma desigualdade muito grande entre as universidades. Nós recebemos este valor que o senhor mencionou, e tem universidade como a Federal de Uberlândia, que é uma universidade grande, que não recebeu nenhum valor, não recebeu nenhum recurso até este momento. Então, o que nós fizemos, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi com muita participação, a PRPPG e a outras reitorias, nós montamos uma chamada, os colegas apresentaram, nós fomos muito céleres, tanto no CEP quanto no Consune, para aprovar os projetos que poderiam eventualmente ser contemplados. A nossa equipe da Proplan trabalhou, da Proplan e da Proaf trabalhou arduamente, e nós conseguimos apresentar. A escolha deste projeto em específico não foi da Unifal. Na verdade, dos recursos que estavam demandados por nós, o governo do Estado fez uma escolha que, inclusive, até nos surpreendeu, porque esse projeto não estava entre os 3 primeiros que foram elencados, né? Como eu disse, a gente elencou a partir dos volumes e da sua ação estratégica para contemplar o máximo possível de unidades e de professoras e professores. Então, foi esse o nosso trabalho. Professor Alexandre, o senhor gostaria de fazer uma réplica? Sim. Então, eu pergunto com relação à participação das unidades acadêmicas, que, como você disse que é uma gestão aí participativa, que envolve a escolha, eu estranhei a forma com que é elaborado, por exemplo, o projeto de equipamentos, né, que vai desde multímetro de R$300, a simulador de paciente pediátrico de R$114 mil, biofidelizador de R$260 mil, caixa de som de R$600. Então, parece que é um projeto, assim, não é muito a cara das unidades acadêmicas fazer esse tipo de projeto, não é um projeto, assim, com um tema. Então, talvez, assim, a qualidade do projeto chegou a interferir na aprovação deles, e, sim, o quanto foi debatido nas unidades acadêmicas, porque, assim, eu, sinceramente, eu não escutei falar muito desses projetos. Professor Sandro, o senhor tem 1 minuto e 30. Nós fizemos uma divulgação que foi feita para todas as unidades acadêmicas, professor. Esse é o que eu posso lhe afirmar, e o que nós fizemos foi a partir das demandas que foram apresentadas para a organização do envio desse projeto. Nós trabalhamos na forma de organizá-los com muita qualidade, e, de fato, a escolha do governo foi uma escolha exclusiva, adscritiva do governo do Estado. Por exemplo, nós tínhamos projetos, porque essa é uma questão muito importante para nós, por exemplo, né, de placas, mais usinas fotovoltaicas. Nós já conseguimos zerar nossa conta de energia em Varginha com usinas fotovoltaicas, com os valores que nós
já investimos e queremos fazer isso também aqui, queremos contemplar isso também em Poços, no Santa Clara, e houve universidades que também apresentaram, teve universidade que apresentou também usinas fotovoltaicas, não foram contemplados, nós também não, e teve universidade que foi. Então, assim, a escolha desses projetos foi um critério rigorosamente adscritivo do governo do Estado. Mas o senhor pode estar seguro. Eu lamento que na sua unidade o senhor não tenha chegado até o senhor, mas nós sim conversamos na nossa reunião quinzenal com os diretores de unidades acadêmicas, levamos e aprovamos uma série de projetos novos que precisavam nos nossos colegiados e fizemos isso, de fato, de forma muito participativa e muito equânime. Obrigada, professor Sandro. Agora, o senhor tem 1 minuto e 30 para fazer a sua pergunta para a professora Maísa. Professora Maísa, uma das questões importantíssimas para o bom funcionamento da universidade e o próprio combate à evasão, para que nós consigamos, de fato, entregar, né, a formatura dos nossos estudantes, é o investimento na assistência estudantil. Na nossa gestão, nós conseguimos avançar em várias questões extremamente importantes, aproveitando aquilo que já tinha sido acumulado pelos colegas que nos antecederam, criando uma série de soluções novas para atendimento tanto psicológico, como para atendimento para as necessidades, né, de assistência prioritária, a organização dos direitos humanos, dos nossos núcleos de direitos humanos. A senhora fala sobre a proposição de fomentar os programas para integração, lazer e esportes. A pergunta é como a senhora pretende, né, como a senhora visualiza a implantação, né, a realização dessa promoção, dessa integração, considerando que, de fato, isso é um ponto extremamente importante para o bom funcionamento da nossa universidade. Obrigada, professor Sandro. Professora Maísa, você tem 3 minutos para responder. Obrigada, professor, pela oportunidade de discorrer sobre uma questão tão importante. Realmente, a questão de evasão e de retenção dos nossos alunos é preocupante em praticamente todos os cursos. A nossa intenção é de maior retenção dos alunos na universidade, ampliando a questão de permanência do aluno na universidade, não apenas com programas que lhes dê subsídios, que são absolutamente necessários, mas tendo um ambiente mais acolhedor para esses alunos dentro da universidade. Por exemplo, a oportunidade que foi concedida pelo governo do estado de Minas Gerais seria uma ótima oportunidade para ampliarmos os campos de esporte, lazer e cultura dentro da universidade. Outras oportunidades, com certeza, irão surgir. A nossa pretensão é fazer programas mais sólidos para isso, visando a retenção dos nossos alunos, visando menor evasão dos nossos alunos em praticamente todos os cursos e em todos os campi da universidade, incluindo-se a Unidade Santa Clara. São programas que demandam estudo, tanto de esporte quanto lazer e cultura, que são importantíssimos, porque nós temos plena consciência que nós não apenas informamos alunos, mas nós formamos os nossos discentes. E, portanto, a permanência deles dentro da universidade deve ser bem aproveitada, porque é algo que ficará gravado ao longo da vida desses docentes. Obrigada, professora Maísa. Professor Sandro, o senhor gostaria de fazer uma réplica? Não é propriamente uma réplica, é só mesmo comentar, né? Acho que a professora Maísa
toca num ponto extremamente importante, e, de fato, professor, inclusive, como o professor Alexandre mencionou, nós incluímos, sim, um projeto, né, de esportes nessa demanda que foi para o governo do Estado, e foi esta que foi contemplada, embora a gente tivesse, né, uma demanda de muito mais vulto, de muito mais recursos para outros equipamentos que são absolutamente essenciais. Mas nós não descuidamos disso, colocamos, porque sabíamos que poderia haver uma decisão nessa direção, e foi assim feito. Nós investimos, né, em todas essas áreas e queremos, né, com o trabalho dos nossos colegas, avançar ainda mais nessa direção. E acho que é importante que tenhamos alinhamento sobre esse ponto de vista. Obrigado. Professora Maísa, você tem 1 minuto e 30 para a tréplica. Sim, professor. Além do projeto dever ser mais fechado e mais focado nesse ponto, é muito importante ressaltar aqui a questão dos projetos voltados para a área cultural e para a área de lazer dos nossos alunos, nos 3 campi diferentes da universidade. Eu reforço que, do ponto de vista de professores, e eu tenho certeza que o senhor está incluído, mais do que informar, nós formamos os nossos alunos. Então, o fato de trazer os nossos alunos e a comunidade externa à universidade para os diferentes campi da Unifal é um fator importantíssimo de integração e de formação dos nossos docentes e dos nossos discentes. Por quê? Nós também aprendemos com eles. Então, o ensino-aprendizagem é realmente uma troca docente, discente e comunidade. É isso que nós temos que focar, nas pessoas, a qualidade de formação que nós estamos oferecendo aos nossos alunos e às nossas alunas. Muito obrigada. Obrigada, professora Maísa. Obrigada, professor Sandro e o professor Alexandre. Com isso, a gente encerra o bloco 2 e agora a gente vai fazer um pequeno intervalo de 5 minutos antes de voltar para o bloco 3. Lembrando a todos que vocês podem usar o link abaixo, aí na descrição do vídeo do YouTube, para enviar as perguntas que serão sorteadas e respondidas no bloco 4. Então, daqui a 5 minutos a gente retorna. Bom, estamos de volta agora para o bloco número 3, que é um bloco que a gente criou especificamente para essa modalidade de debate à distância, em que os candidatos vão poder apresentar suas propostas especificamente para os outros campi de Alfenas, Varginha e a unidade Santa Clara. Eu vou sortear novamente a ordem de fala agora para esse bloco. Então, vamos começar com... Professor Sandro. Depois, professor Alexandre. E professora Maísa. Então, professor Sandro, por favor, pode ligar sua câmera e microfone. Muito obrigado. Quero mandar aqui um abraço já para os nossos campi fora de sede, os nossos colegas de Poços, de Varginha e do Santa Clara. Eu gostaria de falar desses projetos, apresentando um pouco daquilo que nós já fizemos e como nós podemos e o que nós podemos sonhar para frente. A nossa relação com os campi fora de sede, ela parte de um pressuposto que é muito importante, de que os campi fora de sede, eles não são apêndices, eles não são uma parte que está conectada com a Unifal, que é Alfenas. Não, nós somos efetivamente, o nosso conjunto é a Unifal. Então, Poços de Caldas, Varginha, Santa Clara, Santa Clara Unidade Educacional e os Poços de Varginha como campus fora de sede, foram tratados na nossa gestão como parte da gestão.
nós, pela primeira vez, trouxemos para dentro da gestão colegas desses dois campi, né, de Varginha e do Santa Clara, para que eles pudessem participar da gestão, pudessem opinar e trazer o olhar dos campi fora de sede. Nós fizemos, através do diálogo constante com as unidades acadêmicas e com os diretores de campi, e é constante mesmo, porque é toda quinzena que nós nos encontramos, para trazer as soluções para dentro também da própria gestão e levar as soluções para os nossos campi fora de sede. E com isso nós conseguimos avançar muito, especialmente se nós pensarmos que nós conseguimos descentralizar decisões, conseguimos descentralizar recursos, conseguimos descentralizar o processo de tomada de decisão e sempre com um amplo apoio para todas as decisões, tanto das unidades acadêmicas como para as direções de campo. E com isso nós conseguimos solucionar problemas que vinham historicamente se arrastando e conseguimos, então, por exemplo, agora com o nosso edital de manutenção, a solução de uma série de problemas que estavam ligados à própria manutenção e que logo, né, alguns deles já estão se resolvendo e outros, em breve, já serão entregues à comunidade para a solução. O que nós sonhamos para o futuro? Aprofundar esta relação de parceria e de respeito mútuo, lembrando que os campi fora de sede não apenas recebem o apoio, mas também trazem o apoio. Nós queremos apoiar o fortalecimento de cada um dos campi fora de sede, a partir das ideias e das propostas trazidas pelas unidades acadêmicas e pelos colegas que, de fato, atuam e conhecem a realidade de cada um dos campi. Já estamos fazendo isso, queremos fortalecer os cursos, ampliar os cursos, fortalecer a pesquisa, fortalecer a extensão em cada um dos nossos campi. Tenho estado com frequência, participado, inclusive, de reuniões, tanto presenciais quanto virtuais, sempre buscando um diálogo franco, que nem sempre é de concordância, mas que também mostra o nosso respeito pelos nossos colegas. Então, essa é a nossa proposta, a nossa ideia. Obrigada, professor Sandro. Eu queria só lembrar a todos que estão nos assistindo que ao final desse bloco número 3, o formulário para enviar perguntas será fechado. Então, vocês têm até o final da fala da professora Maísa para mandar as suas perguntas para o bloco número 4. Agora, então, eu vou passar a fala para o professor Alexandre. O senhor tem 3 minutos. Bom, eu estou agora, nesse momento, no laboratório no Santa Clara. Tá? Eu estou sem máscara, eu só tenho na sala, eu estou na sala de professor. E eu estou aqui desde 2015, então, assim, eu entendo como é que é a questão aqui do Santa Clara, obviamente, que eu estou aqui. Por exemplo, com relação ao déficit de energia, que foi relativamente bem resolvido com geradores, né? Não sei se vocês sabem, tem um dos geradores que faz 2 anos que não está instalado, ele está lá parado, mas mexeram na semana passada. Bom, mas ok. Então, o que eu vejo com relação aos problemas é, de novo, né, a questão da falta de um mapeamento da força de trabalho, né, na universidade. E não só de tais, mas de terceirizados, né. Então, a gente precisa fazer esse reajuste para que consiga suprir as demandas, né, tanto da Santa Clara como Varginha e Poços de Caldas. A outra questão é de ser centralizado. A questão é muito centralizada em Alfenas e nas pró-reitorias. Isso aí, de uma certa forma, por incrível que pareça, os campos de Varginha e Poços de Caldas, eles estão mais avançados do que as unidades acadêmicas da própria sede. Então, assim, elas, mesmo que encontrem as dificuldades, os campos da sede, elas são piores, até a situação é pior do que lá. E a minha proposta de gestão, que você descentraliza, tira a questão dos cursos de graduação e de pós-graduação das pró-reitorias, a gente reformula as pró-reitorias, moderniza a forma de gestão, isso aí vai ajudar não apenas os campos fora de sede e Alfenas, mas todos os demais. Então, assim, a minha proposta de gestão, ela na verdade, ela muda a forma com que a Unifal vem trabalhando isso, e eu volto aqui, desde a década de 80, ela trabalha da mesma forma, a gente precisa modernizar esse tipo de coisa. Então, a questão da descentralização é um grande aspecto. Com relação... então, a gente precisa fortalecer o papel dos diretores e das congregações
na elaboração de projetos de desenvolvimento, agora não só de desenvolvimento institucional que a gente fala, mas desenvolvimento, é um plano de desenvolvimento das unidades acadêmicas. As próprias unidades acadêmicas elas precisam ter um plano de desenvolvimento delas. A gente precisa, para quê? Para que elas consigam gerir de forma mais adequada os seus cursos de graduação e de pós-graduação, elaborar os seus projetos institucionais, e aí esses projetos serem enviados para as pró-reitorias, para as pró-reitorias deixar de tomar conta de curso e passar a procurar fomento para essas demandas. Né? Com relação a uma maior liberdade de contratação de docente adequada para aquele campus, e não seguindo uma planilha única para toda a universidade, a questão da impessoalidade. Então, assim, deixar de tratar de forma pessoal e vamos começar a tratar de forma institucional. Acabou. Acabou, professor Alexandre. Obrigada. E agora, professora Maísa, por favor. Obrigada, professora Maria Clara. Bem, nós temos projetos especificamente para a unidade Santa Clara, onde é crucial nós implantarmos sistemas de segurança, com câmeras, fechamento da unidade e manutenção das estruturas que nós usamos lá, tanto das estruturas de aula quanto de clínicas cujos serviços são oferecidos. E ainda, é nossa intenção estimular o horto botânico. Ele tem que ser muito bem mantido, porque é de interesse de vários cursos. Quanto aos campos avançados de Poços e Varginha, eu compreendo o anseio desses campi, que é absolutamente legítimo, de expansão. Eles querem crescer, eles querem se expandir. Terá o nosso pleno apoio, com o compromisso da descentralização de posições e discussão de novos cursos, sejam quais forem os projetos apresentados. Qual que é a proposta? Unidades acadêmicas diferentes têm anseios e necessidades diferentes, e isso deve ser ouvido. Daí uma proposta de gestão participativa, onde a questão de crescimento tem que ser embasada numa discussão clara e objetiva, tanto entre docentes quanto técnicos administrativos, e principalmente embasada em um planejamento. Que universidade que nós queremos para o futuro? Qual é esta questão? É isso que nós temos que ter consciência para discutir. Então, terão nosso apoio, quaisquer que sejam as formas de cursos julgados pertinentes para aquelas unidades acadêmicas, áreas ou junção dessas unidades acadêmicas. Tá? É uma questão de planejamento conjunto, onde cada unidade acadêmica, área ou curso, tenha observado qual é a sua necessidade e quais são os seus anseios. Obrigada. Obrigada, professora Maísa. Bom, agora a gente vai fazer mais um intervalo. Parece excessivo, mas a gente precisa desse intervalo agora mais longo, de 10 minutos, para a gente coletar todas as perguntas que foram enviadas, preparar o sorteio para o bloco número 4. Então, a partir de agora, o formulário para envio de perguntas está fechado, não é mais possível enviar perguntas, e daqui a 10 minutos a gente retorna para retomar o bloco 4. Olá, bem-vindos de volta. A gente vai começar agora o bloco 4, que é o bloco em que os candidatos vão responder as perguntas que vocês enviaram e que a gente terminou de coletar. Eu vou começar, em primeiro lugar, determinando novamente a ordem de fala, para a gente organizar esse bloco. Então, vai começar respondendo o professor Sandro.
depois a professora Maísa e, por fim, o professor Alexandre. Nesse bloco, cada candidato vai responder 2 perguntas e a gente vai fazer uma rodada entre os 3 e depois volta de novo. Então, o professor Sandro responde uma pergunta, depois a professora Maísa, depois o professor Alexandre. Aí o professor Sandro responde outra pergunta, depois a professora Maísa, depois o professor Alexandre. Agora, então, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque a gente vai ter que fazer uma ginástica de compartilhar as telas. Primeiro, eu vou compartilhar a minha tela aqui, porque eu vou usar um sorteador online para a gente sortear um número da pergunta. E depois, eu vou compartilhar uma outra tela, que é o texto da pergunta, né? Então, vocês estão vendo aí o sorteador online. Nós recebemos 44 perguntas, por isso que está escrito ali, ó, insira a quantidade de números que deseja sortear, 1. E depois, na janela do lado, insira o intervalo de números que será o resultado será sorteado, né, de 1 a 44. Então, a gente vai sortear a primeira pergunta, que vai para o professor Sandro. É a pergunta número 7. Então, agora eu vou compartilhar. Questão número 7, para o professor Sandro. Gostaria de saber se a gestão vai ser mais descentralizada. Professor, o senhor tem 3 minutos. Muito obrigado pela pergunta. Mais uma vez, um abraço a todos e todas. A resposta simples, a resposta curta é sim, porque nós sempre investimos em maior processo de descentralização da tomada de decisões e da operacionalização daquilo que a universidade precisa fazer. Mas essa pergunta ela exige um pouquinho mais de profundidade para a gente pensar como é que funciona um sistema sinérgico que é uma universidade ou qualquer instituição do tamanho da nossa universidade, de um orçamento de mais de 200 milhões de reais. O que significa descentralização? Significa, sobretudo, que nós vamos, como já estamos fazendo, e certamente vamos aperfeiçoar ainda mais, criando ainda outros fóruns que estamos já planejando fazê-lo, que é a tomada de decisão levando em consideração tanto o olhar que a reitoria tem responsabilidade, que é para olhar o conjunto da universidade, como o olhar de cada unidade acadêmica, de cada setor, de cada pró-reitoria, de cada departamento. Descentralização não é sinônimo para nós de fragmentação. É preciso investir na descentralização e na sinergia. Por exemplo, como nós já fizemos com Poços, com Varginha, mesmo com Santa Clara, no sentido de solucionar problemas, de solucionar questões. Às vezes, há uma demanda que precisa ser resolvida aqui em Alfenas, e os colegas de Varginha ou de Poços têm um recurso, como fizemos agora durante a pandemia, e o partilhar esse recurso e o olhar de cada uma dessas unidades faz com que a universidade funcione, na verdade, melhor, ela funcione de maneira mais coordenada, mais sinérgica. E o respeito e o apoio àquilo que vem das unidades acadêmicas, como já mencionamos, ela precisa ser levado muito a sério. E é isso que nós fizemos. Os nossos diretores, diretoras de todas as áreas, sabem que aquelas questões que são relevantes para cada uma das unidades sempre têm o apoio da reitoria. Nós assim fizemos e assim nós vamos continuar fazendo. Porque nós acreditamos, sinceramente, que o crescimento de Poços, o crescimento de Varginha, o crescimento do Santa Clara, as boas soluções para cada uma das nossas unidades e cada uma das unidades acadêmicas, ele é fundamental para o conjunto de toda a universidade. Não existe essa coisa de a gente achar que o que é bom para um não é bom para o outro. Isso pode, às vezes, levar a debates, mas esses debates são feitos com a valorização de todos os nossos colegiados, de todos os nossos fóruns e o desenvolvimento de soluções coordenadas e criativas
e sinérgicas para toda a nossa universidade. Então, sim, respeito a cada uma das áreas e coordenação para que a gente possa avançar mais. Obrigada, professor Sandro. Agora eu vou, então, compartilhar a tela novamente para sortear uma pergunta para a professora Maísa. Vamos lá, então. Número 39. Questão número 39, professora Maísa. Qual a chance de integrantes de outros campos fora da sede ser chamado para setores administrativos em sua gestão? Você tem 3 minutos, professora. Em relação a essa pergunta, julgamos extremamente interessante a participação tanto de docentes quanto de técnicos administrativos dos outros campi na gestão. Por quê? Estamos propondo uma gestão por competências, onde é primordial que nós façamos um levantamento de servidores que tenham conhecimentos, habilidades, aptidões e talentos para ocupar funções e cargos chaves dentro da gestão. Como que nós pretendemos fazer isso? Existem processos desse planejamento que facilitam a identificação dessas aptidões e dessas habilidades dentro de qualquer instituição, tá? Como já foi feito em outras universidades federais. Então, qual que é a proposta? É que quem participe da gestão o faça por competência, por atitudes, pela vontade de participar. Tá? E não que não seja por uma indicação específica, mas sim por uma questão de conhecimentos e de formação, tanto do docente servidor, quanto do docente técnico-administrativo. E nesse processo está implícito que nós temos que alavancar a formação dos nossos técnicos administrativos, aprimorando esta formação, tanto com mestrados quanto com doutorados específicos, em áreas onde eles possam estar mais satisfeitos dentro da universidade, o que com certeza vai trazer melhor reconhecimento e melhor processo devolutivo desse trabalho. Nesse processo, passa ainda a identificação de servidores que são capazes de executar trabalho remoto. Aqueles que sejam capazes, que têm condição da execução de trabalho remoto, eles serão, obviamente, dentro de regras estabelecidas, não só permitido, mas estimulados que o façam. Então, com certeza, a nossa proposta é de integração, mas obedecendo sempre com o processo de unidades, áreas e cursos diferentes, tem anseios diferentes que devem ser respeitados. Obrigada. Obrigada, professora Maísa. Agora a gente vai passar, então, para o sorteio da pergunta para o professor Alexandre. A pergunta número 2. Essa daqui. Como a Unifal-MG pretende dar poderes e importância equivalentes à pesquisa e pós-graduação em relação à graduação, tornando mais evidente sua identidade como universidade, ao contrário da escola representada pela antiga EFOA e CEUF? Esse é realmente o desafio, né? Porque o que caracteriza na universidade é a atividade de pesquisa e de pós-graduação, né? Apenas graduação e extensão, ela ainda
seria apenas escola, né? Bom, primeiro, a gente precisa valorizar essas atividades. Com relação à pesquisa, por exemplo, uma das atividades mais importantes que tem do início é a questão da iniciação científica. A minha proposta é de distribuir para as unidades acadêmicas as cotas de bolsas, e dentro das universidades acadêmicas, ali dentro ela vai definir qual que é os seus critérios de distribuição. Essa é a primeira coisa. Outra questão é voltar à jornada de iniciação científica, que é da forma tradicional, né, que é um momento que se discute pesquisa e ciência, né? Com relação à pesquisa ainda, né, a gente pretende consolidar centros de pesquisa, centros interunidades de pesquisa, por exemplo, o prédio E, onde eu estou, o Semara de Poços de Caldas, o Profatec, o CBUX, a gente precisa consolidar esses centros, né? Compartilhar parque de equipamentos. Hoje, não sei se vocês sabem, a gente consegue ver o que está de equipamento vinculado apenas ao meu CIAP, mas a gente não consegue saber o parque de equipamentos da universidade como um todo, então a gente precisa compartilhar esse tipo de coisa. Com relação à pós-graduação, a gente precisa... É o seguinte, a questão da pós-graduação. A gente tem vários cursos nota 4 e nota 3. A gente não tem nenhum curso nota 5. A pró-reitoria de pesquisa, ela não pode pegar e falar assim, olha, curso nota 4, vamos transformar você em nota 5, porque isso é muito importante. Aí é uma questão de excelência, tá? Por que ela não pode fazer isso? Porque ela não pode priorizar um curso em relação ao outro. Por isso que é importante os cursos estarem dentro da unidade acadêmica. Aí ali dentro ela vai fazer a gestão do seu curso, e se ela falar, e dependendo do seu próprio plano de desenvolvimento da unidade acadêmica, falar assim, olha, vamos tentar transformar esse curso em nota 5, então vamos investir o recurso ali dentro, tá? Agora a gente precisa fazer para melhorar a pesquisa e a pós-graduação, a gente precisa urgente modificar o orçamento da Unifal, na forma com que distribui o orçamento da Unifal. Tem essa matriz de distribuição? Tem. A gente tem que buscar mais recursos? Tem. Mas a gente tem que começar a colocar ali na matriz a questão de pesquisa e pós-graduação, porque hoje é apenas de graduação. Então, veja que se a matriz de orçamento está destinada apenas à graduação, então só aí você já fala assim, qual que é o meu foco? É a sua graduação. Não, a gente tem que colocar os outros critérios de pesquisa e de pós-graduação. Vejam, laboratórios, que eles não conseguem ser supridos apenas com recursos que vêm da unidade acadêmica, eles precisam ser melhorados, revitalizados, etc. Então, a gente precisa aumentar esse custeio para a pesquisa e a pós-graduação dentro da Unifal. Então, a gente vai, assim, realmente mudar. Essa matriz orçamentária já é velha, antiga, de 10 anos atrás, está somente a graduação, e nenhuma gestão mudou, e essa gestão, uma gestão justa, ela vai mudar. Obrigada, professor Alexandre. Então, agora a gente volta para a segunda rodada de perguntas para o professor Sandro. Vamos, então, sortear uma pergunta. Pergunta número 22. A pergunta número 22 diz: gostaria de saber como os candidatos enxergam a implementação do EAD e as questões que surgiram a partir desse método de ensino. Professor Sandro? Obrigado. Essa é uma questão muito importante, porque como todos nós já percebemos, né, com a pandemia houve um processo eu chamaria de hiperaceleração dos processos de ensino e aprendizagem a partir das tecnologias de mediação. Ou seja, hoje, sem o ensino remoto, simplesmente nenhuma universidade do país, nem privada nem pública, estaria funcionando. Isso nos colocou a questão da importância e da viabilidade, da possibilidade desta modalidade e das formas de interação, não apenas para cursos EAD propriamente ditos, né, isoladamente, mas para a introdução de interações mediadas por tecnologia, mesmo com o retorno presencial. Para isso, nós precisamos pensar em algumas questões que são muito importantes. Uma delas é legal, né? Eu conversei com o secretário de Ensino Superior, que é membro do Conselho Nacional de Educação, pontuando uma questão que tem sido objeto de discussão na Andifes, em outros fóruns de debate, que é a questão da regulamentação para que a gente possa colocar nos nossos cursos de graduação presenciais algum percentual, a partir da demanda e do interesse de cada curso,
para potencializar o ensino usando essa modalidade, ganhando uma série de vantagens que nós já vimos que são possíveis a partir agora do ensino remoto, e também esse debate. Então, esse debate certamente precisa acontecer e ele precisa ser bastante qualificado. Eu participo, né, como você sabe, na Andifes, não participo da comissão específica que está tratando deste tema, mas esse é um diálogo que está fortemente em andamento. Também há interesse da atual gestão do MEC do fortalecimento do Reúne Digital. E esse Reúne Digital, que é a possibilidade da oferta de novos cursos na forma EAD, ele está em debate na própria Andifes, com a Andifes, interno ao governo. Nós já começamos alguns debates internos aqui, mas no momento em que isso estiver mais claro, nós queremos fazer esse debate também com toda a comunidade. E, nesse sentido, consideramos extremamente importante o fortalecimento do nosso SEAD. Nós já temos o planejamento para o fortalecimento da parte de tecnologia, seja através de estúdios, seja através de equipamentos. Nós já temos e temos a pretensão, né, de fazer esse investimento. Já fizemos, durante o ensino remoto, muita formação para docentes técnicos e de docentes e de técnicos para técnicos, para a nossa qualificação enquanto docentes, enquanto operadores, né, dessa nova modalidade. Então, consideramos importante, mas é um debate que precisa ser feito muito cuidadosamente com cada unidade, com cada curso e com o conjunto dos nossos colegiados. Obrigada, professor Sandro. Então, agora a próxima pergunta para a professora Maísa. Pergunta número 12. Pergunta número 12 diz: como serão tratados em sua gestão os casos dos coordenadores de curso de graduação que trabalham há alguns anos sem FG, função gratificada? Bem, obrigada pela pergunta. Isso é uma questão que realmente nos preocupa. Por quê? Nós sabemos que os coordenadores dos cursos de graduação têm um trabalho imenso, muito especialmente logo após as matrículas de alunos regulares. Por quê? Eles estão sempre atrás de professores, diretores de unidade acadêmica, pedindo mais vagas de curso e em determinadas disciplinas. Primeira questão que nós precisamos entender: isso tem que passar por um planejamento. Não é possível continuarmos que após cada período de matrícula de alunos regulares, esses coordenadores saiam pedindo vagas até de maneira quase que pessoal para professores e diretores de unidades acadêmicas. A questão da falta da FG, nós temos realmente que mapear dentro da universidade onde estão CDs e FGs. Por princípio, pessoas que exercem mesma função e mesmo cargo devem receber a mesma remuneração. Tá? Na minha avaliação, isso é uma quebra de princípio de isonomia dentro da universidade. Então, nós precisamos realmente mapear onde estão esses CDs, estas FGs, tá? E realmente fazer uma alocação para, se for preciso, coordenadores de curso que estejam sem FG. Tá? Por quê? Voltamos à tríade ensino, pesquisa e extensão. Esta é a finalidade da universidade, a entrega de ensino no nível de graduação e de pós-graduação, integrada sempre com atividades de extensão. Pensando nos 10% de entrada da extensão no currículo dos alunos, será certamente um trabalho a mais para os coordenadores de curso. Então, realmente, é uma função chave que precisa de maior conexão com os diretores de unidade acadêmica e com a pró-reitoria de graduação, onde isso tem que ser clara,
a função de cada um dentro desse trabalho, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Obrigada. Obrigada, professora Maísa. Vamos, então, agora para a última pergunta do bloco, que é para o professor Alexandre. Vamos sortear a pergunta número 40. Pergunta número 40, professor Alexandre. Gostaria de saber se as propostas dos candidatos relacionadas ao fortalecimento dos cursos de licenciatura da universidade. Bom, com relação aos cursos de licenciatura, assim como aos demais, então, assim, na verdade, eu encaixo aqui tudo na mesma questão. A gente não pode tratar os cursos de forma diferente, e mais, a Pró-Reitoria de Graduação, ela não consegue mais comandar, dar apoio, né, para todos esses cursos que a universidade tem. A gente cresceu muito nesses últimos anos, e depois, né, da questão da expansão, e a gente funciona da mesma forma com que funcionava como era a EFOA. Então, isso aí eu queria deixar bem nítido essa questão, assim, a gente precisa, é urgente a gente modificar o organograma dessas pró-reitorias. E a da graduação, ela é prioritária. Pelo seguinte, os cursos sendo comandados pelas unidades acadêmicas, elas terão total autonomia para comandar da melhor forma possível. Então, assim, não é o colegiado de graduação, ele se quer ali com vários cursos, professores de computação, eu, professor de biomedicina, e outros ali, a gente não consegue visualizar a questão da licenciatura ali dentro. O melhor lugar para discutir a questão da licenciatura é quem oferece a licenciatura, quem são que oferecem? A unidade acadêmica. Né? Então, assim, ali dentro da unidade acadêmica, ser discutido as questões de todos os cursos, de licenciatura, de bacharelados, etc. Todos eles ali, a questão da pós-graduação e tudo mais. Então essa questão eu trato da mesma forma, sabe? Assim, a unidade acadêmica, ela precisa começar a tratar de projeto pedagógico de cursos, de tanto de bacharelato como de licenciatura. E ali dentro começar a elaborar projetos para resolver as questões dos seus cursos que é ofertado pela unidade acadêmica. Tá? Então, assim, não é a Pró-Reitoria de Graduação que oferece curso de graduação, é a unidade acadêmica com os seus docentes ali dentro. Né? Então, ali dentro da unidade acadêmica, dentro da congregação, então, assim, eu pretendo fortalecer o papel dos diretores, o papel da congregação na resolução de seus problemas. E mais, a questão com autonomia, né? E também a questão de elaborar projetos para a gente conseguir resolver, para apresentar em Secretaria de Educação, junto ao MEC, né, órgãos estaduais e federais, para a gente resolver essas questões da melhor forma possível, principalmente porque sempre envolve a questão de orçamento. Né? Bom, então, assim, então para isso a gente vai pegar e vai descentralizar. Então, assim, uma forma que, simbolicamente, uma das primeiras atitudes minhas será o quê? Transferir para a unidade acadêmica a responsabilidade, inclusive pela colação de grau. Então, porque hoje é feito de forma comunitária, vamos começar a colocar ali na colação de grau os professores homenageados, os paraninfos, os patronos de turma, conseguir um espaço para que caiba os familiares dos formandos. Né? Então, vamos fazer não mais aquela forma simplesmente festiva. Obrigada, professor Alexandre. Bom, com isso, nós encerramos o bloco número 4, em que cada candidato respondeu a 2 perguntas da plenária. Se a sua pergunta não foi sorteada, você pode enviá-la novamente para o debate que acontecerá essa quarta-feira, daqui a 2 dias, às 7 horas da noite. E agora a gente vai fazer um breve intervalo de 5 minutos. Boa tarde a todos novamente. Voltamos agora para o bloco número 5, que é o bloco final do debate de hoje, em que os candidatos vão fazer as suas considerações finais. Cada um deles vai ter 3 minutos para falar também. Eu vou sortear, então, novamente, a ordem da fala desse bloco.
Vamos começar com o professor Alexandre. Tá dando para ver? Depois, o professor Sandro. E encerrando, a professora Maísa. Agora sim. Então, professor Alexandre, por favor, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer inicialmente aqui a comissão que está responsável por essa consulta à comunidade acadêmica, por esse espaço. É um espaço único, porque você tem todos os docentes em pé de igualdade de acesso à comunidade acadêmica, ainda mais nessa situação de pandemia, com professores de férias, final de período, etc. Então, eu gostaria de agradecer aqui a possibilidade de estar finalmente podendo discutir amplamente as nossas propostas. Nossas propostas, inclusive, que elas são bastante, assim, objetivas, né? Então, eu tenho certeza que quando vocês lerem a proposta, e agora ouvindo o que eu estou falando, você sabe exatamente o que estamos propondo de diferente. Apesar de ser diferente para a Unifal, eu volto que ela já acontece em outras universidades, então a gente precisa avançar, sim, mas em que direção? Em direção de cursos de graduação de maior qualidade. A gente só consegue agregar qualidade nos cursos de graduação quando a gente fortalece pesquisa e pós-graduação, uma revitalização de laboratórios, um ambiente científico mais produtivo. Isso aí transfere para a graduação e é a única coisa que agrega valor de verdade. Então, eu acredito que eu consegui passar, pelo menos de uma forma superficial, mas vocês podem entrar em contato lá no nosso plano de gestão, na página da comissão. Com relação às redes sociais, eu mesmo não tinha rede social mas consta no Instagram ali as principais ideias, os principais tópicos dessa nossa proposta, que envolve uma graduação mais dinâmica, com uma flexibilidade dos currículos, o programa Master, né, que é a integração da graduação com a pós-graduação, que pode, inclusive, ser mais atrativo para os nossos alunos, diminuindo a evasão, porque eles saem daqui não só com mestrado, não só com graduação, mas com o mestrado. Ninguém fala disso, mas em Poços de Caldas isso já acontece. Então, assim, não é novidade, inclusive dentro da própria universidade, tá? Um acesso aos pós-graduandos maior, eles são responsáveis pela nossa produção, pela produção não só da Unifal, mas do país inteiro. Então, sim, se tem um único índice que atrela o aumento da produção científica no país, é o aumento do número de pós-graduantes. A gente tem que dar maior apoio a esses pós-graduantes, com auxílio na pós-graduação, e também estágio remunerado para os docentes, a questão da pesquisa. Então, fortalecer a questão do orçamento, a gente precisa melhorar isso, melhorar a questão de licitações, por exemplo, dispensa de licitação para pesquisa. Então, a universidade consegue pedir dispensa de licitação, olha, para soprador de folha, bobina de papel termosensível, ventiladores, transporte rodoviário, roçamento, mas não consegue pedir para reagente para pesquisa. Então, a gente tem que pegar e melhorar essa questão do suporte para a pesquisa e, digo mais, o apoio administrativo para as unidades acadêmicas, um apoio para a secretaria dos cursos de graduação e de pós-graduação e para o diretor da unidade acadêmica. A gente precisa melhorar o protagonismo das unidades acadêmicas. Obrigada, professor Alexandre. Agora, então, professor Sandro, 3 minutos para suas considerações finais. Eu quero começar agradecendo a todos e todas que nos acompanharam até aqui, agradecer à Comissão Eleitoral pela organização deste debate e agradecer ao professor Alexandre, à professora Maísa, pelo debate respeitoso e em cima de projetos, de ideias, o que só mostra a qualidade da nossa comunidade e a importância que esses valores que são próprios da universidade estejam sempre levantados por todos nós, defendidos por todos nós. Eu quero agradecer a toda a equipe que participou na elaboração do nosso projeto de gestão, mas principalmente eu quero aproveitar este momento para agradecer as técnicas, os técnicos, os docentes, gestores, terceirizados, estagiários, toda a equipe da universidade que, com um trabalho
participativo, dedicado e muito duro, conseguimos superar esses dois principais desafios que não são banais. Nossa universidade é uma universidade que tem um número, uma relação técnico-professor muito das menores do Brasil, isso tem impacto, isso impacta a nossa terceirização, faz com que a gente gaste um percentual muito significativo do nosso recurso próprio para fazer a universidade poder funcionar. A nossa universidade teve essa redução absurda que eu disse do orçamento e enfrentamos aí o desafio de colocar no ar o ensino remoto emergencial. E nós fomos muito bem sucedidos. Um bom exemplo é que no final de do ano passado, nós conseguimos formar praticamente o mesmo número de estudantes que nós formamos em 2019, mostrando que todos os setores, cada um na sua competência, conseguiu desenvolver e fazer o seu trabalho de maneira que nós pudéssemos entregar aquilo que é uma das nossas finalidades principais, que é a formação e a oferta dos cursos para os nossos estudantes, para as nossas estudantes. Quero agradecer muito, porque a universidade é um organismo, é uma instituição, é um sistema extremamente complexo. Uma série de coisas que nós estamos pensando hoje em fazer, na verdade, nós já estamos fazendo, nós já temos, por exemplo, um estudo sobre o mapeamento da nossa força de trabalho, nós já temos uma licitação em andamento para o Santa Clara, nós já temos para a segurança do Santa Clara, não só Santa Clara, mas para todos os nossos campi, a segurança eletrônica, nós já temos a disponibilização das nossas FGs e CDs, que são aprovadas pelo Conselho Universitário. Tudo isso é feito porque nós somos a universidade, como dizia um amigo meu, uma grande república em que nós temos que respeitar uma série de processos e uma série de elementos, e algumas coisas que a gente gostaria de fazer vão precisar, inclusive, que nós nos debrucemos até mesmo sobre o nosso estatuto. Mas hoje nós podemos dizer, com a experiência acumulada, com as redes que nós já fizemos e com o diálogo interno que nós estabelecemos com toda a comunidade, nós podemos avançar mais de verdade. Muito obrigado. Obrigada, professor Sandro. Professora Maísa, por favor, as suas considerações finais. Muito obrigada, professora Maria Clara. Eu agradeço também, agradecendo aos professores Sandro Cerveira e Alexandre Juste, esse diálogo propositivo, a oportunidade de podermos trocar essas ideias. Agradeço à comissão eleitoral e quero apresentar aqui meu agradecimento especial aos servidores docentes e técnicos administrativos que trabalharam comigo na proposta dessa candidatura. Foi essencial esse trabalho, porque eles mostraram visões diferentes, de vertentes diferentes da universidade. A nossa proposta de uma gestão mais participativa engloba que a transformação de EFOA em CELF e Unifal, agora chegou o momento dessa integração. Não pode existir mais essa divisão. Onde existe essa divisão, não sairão vencedores. Nós temos que enxergar Universidade Federal de Alfenas, sem predominância de quaisquer grupos dentro da universidade. Tá? A nossa pretensão desta gestão participativa, inclusiva e por competências, visa muito especialmente os nossos e nossas discentes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Nós precisamos de um melhor planejamento para executar, no momento tão difícil de déficit orçamentário em todas as universidades federais, uma maneira que nós sejamos mais eficientes e participativos. Tá? Tendo em vista isso, eu me despeço de vocês, relembrando que em 107 anos de existência da Unifal, eu sou a segunda mulher que me candidato ao cargo de reitora. Relembrando para vocês, lugar de mulher é onde ela tem competência, na reitoria. Vamos juntos e conto com vocês. Obrigada.
Muito obrigada, professora Maísa. Chegamos, então, ao fim do nosso debate. Eu, como presidente da Comissão Eleitoral, tenho alguns avisos para vocês. Nessa quarta-feira, então, como eu já disse, dia 20, a gente vai ter o segundo debate, que vai ocorrer às 19 horas. Também tem um novo link para vocês enviarem as perguntas para o bloco 4. Então, não é o mesmo link que vocês usaram hoje, é um novo link. A Comissão Eleitoral também está divulgando semanalmente via e-mail as redes sociais e outros locais onde os candidatos estão divulgando as suas plataformas de campanha. E eu gostaria também de compartilhar com vocês, porque eu tenho recebido muitos questionamentos a respeito da eleição em si, que será eletrônica, e vocês todos poderão votar de casa, ou enfim, de um computador, não precisa ir até a Unifal para isso. E mais informações, todas as informações, na verdade, sobre essa consulta estão disponíveis nessa página da unifal-mg.edu.br/eleições. É só vocês clicarem aqui em editais e depois no edital 09 de 2021. Está todo o processo, todos os documentos, as listas de votantes, os documentos dos candidatos, os programas. Então, essas informações já estão disponíveis para vocês consultarem online. Eu gostaria agora de pedir que todos os candidatos, por favor, abram suas câmeras para a gente se despedir com todo mundo aparecendo. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e eu vejo vocês de novo na quarta-feira.